Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Suicídios Exemplares, que é um livro do Henrique Villa-Matas, publicado pela primeira vez em 1991 e aqui no Brasil em 2009 pela Kozak Naif, que também foi responsável por publicar outras obras do autor, como por exemplo A Viagem Vertical, que é um romance de 1999, e Ar de Dylan, que é um romance de 2012, ambos já devidamente comentados por aqui, e por conta disso então vou deixar lá embaixo o link para os vídeos que eu fiz para cada um destes livros, então caso você não tenha visto, eu sugiro que você o faça. Mas Suicídios Exemplares não é apenas um livro anterior a esses que eu acabei de mencionar, ele também é um livro bem diferente desses outros. Primeiro porque trata-se de um livro de contos. Eu já havia entrado em contato com o Henrique Villa-Matas, romancista, então é muito interessante agora entrar em contato com o Henrique Villa-Matas, contista. Mas não apenas isso, este daqui é um livro que não trata de maneira tão direta quanto esses que eu acabei de mencionar, ou ainda de maneira tão direta quanto o História Abreviada da Literatura Portátil, que é um livro deste mesmo autor publicado em 1985 e que brevemente será comentado aqui neste canal. Mas enfim, Suicídios Exemplares, ao contrário destes livros que eu acabei de mencionar, então, ele não trata de maneira tão direta da relação entre a arte e a realidade, ainda que isto seja tematizado em pelo menos 5 destes 10 contos aqui reunidos. E daí, como eu já estou prevendo que eu vou me estender bastante ao longo deste vídeo, eu já vou dizer para vocês, fica que no final vai ter bolo, porque eu vou deixar para comentar o melhor contos deste livro aqui no final do vídeo. Então, nem que seja para você pular todo o meu falatório aqui inicial, eu sugiro que você assista, porque, enfim, tem alguns comentários que eu gostaria de tecer sobre este conto, que entrou para a minha lista de melhores contos já lidos, e justamente por conta disso, então eu gostaria que você visse pelo menos os meus comentários aqui ao Rosa Schwartzen, Volta à Vida, que é este que eu considero como sendo o melhor conto do livro. Pois bem, o que une então estes 10 contos aqui é o mesmo tema que vai assumir diferentes configurações em cada texto. E esse tema, como sugere o título do livro, é o suicídio, que aqui não é apenas uma opção, é também uma postura filosófica que lembra muito daquilo, por exemplo, que o Camus escreveu em O Mito de Sísifo, não é? Que é um livro que já foi comentado há bastante tempo aqui neste canal também, e por conta disso, então, eu vou deixar lá embaixo o link para o vídeo que eu fiz comentando de maneira um pouco mais detalhada aquela obra do Camus. Então, caso você se interesse, eu sugiro que você veja lá aquele vídeo também. Mas, em linhas gerais, o Sísifo foi condenado pelos deuses a levar uma pedra para cima de uma montanha muito alta. Como a pedra é muito pesada, o Sísifo demora todo o dia até que ele consiga cumprir este castigo. Só que a grande questão, digamos, dramática, o que existe de verdadeiramente trágico nessa história toda, é que tão logo o Sísifo coloca essa pedra no alto da montanha, essa pedra rola para baixo, de modo que ele tem que descer e repetir essa mesma ação todos os dias, ininterruptamente. Dessa narrativa, então, o Camus acaba expondo toda a sua filosofia sobre o absurdismo, né, que eu também já comentei em vídeo por aqui. E o absurdismo diz respeito mesmo àquela constatação de que a existência humana se restringe ao absurdo, uma vez que nós, né, os seres humanos, estamos sempre separados do resto do mundo. A gente nunca está em uma perfeita harmonia com a realidade que nos cerca. Diante, então, dessa constatação sobre o absurdo, diz o Camus, só existe um problema filosófico verdadeiramente sério, que é o suicídio. Ou seja, para o Camus, como ele diz lá em algum momento do Mito de Sísifo, julgar se viver vale ou não a pena é responder talvez à questão fundamental da filosofia. Então veja que o Camus dá uma importância muito grande a esse tema que vai ser explorado
ficcionalmente, né, literariamente, pelo Vila Matas aqui neste seu livro de contos. Só que, para o Camus, essa reflexão sobre o suicídio deve levar não à tristeza ou à estagnação ou à depressão, mas sim à revolta. Porque a graça de toda essa questão é que, primeiro, você sabe que a sua, digamos, que a sua existência está envolta por esta aura do absurdo, não é? Você também sabe que o suicídio é uma opção, talvez é a única opção que te livre do absurdo da existência. Só que mesmo assim, e aí é que vem a graça disso tudo, você não deve se suicidar. E eu estou mencionando, tudo isso acaba sendo, de certo modo, explorado pelo Camus naquela obra que eu acabei de mencionar para vocês. E eu estou mencionando tudo isso porque a base da grande maioria destes contos aqui reunidos vai ser exatamente essa: mostrar que a possibilidade do suicídio às vezes é muito melhor do que o suicídio em si, porque a proximidade consciente com a própria morte acaba gerando uma transformação no modo como esses personagens aqui vivem, porque essa consciência advinda do pensamento suicida acaba quebrando, em muitos desses casos, o marasmo e o tédio do cotidiano destes personagens aqui. E é exatamente por conta disso que a grande maioria, se não todos esses sujeitos aqui, são suicidas malogrados, digamos. Esses daqui são suicídios que, na maior parte dos casos, não acontecem. Só que, por não acontecerem, esses suicídios fracassados dão um novo sentido à vida desses personagens. Portanto, paradoxalmente, o suicídio acaba afastando a morte porque esse suicídio ele acaba incentivando esses personagens aqui a continuar vivendo. Assim como a obsessão pela ideia de tirar a própria vida acaba afastando a tentação advinda dessa possibilidade. E são esses suicídios fracassados, esses suicídios que não acontecem, esses suicídios que são sem morte aqui, que devem ser tomados como suicídios exemplares e, portanto, dignos de serem narrados. E é claro que o título deste livro aqui acaba fazendo uma clara referência às novelas exemplares do Miguel de Cervantes, que eu também já comentei aqui neste canal em algum momento bem remoto do passado, né? E por conta disso, então, vou deixar lá embaixo uma playlist que eu fiz comentando aquela obra cervantina, que é pouco conhecida quando nós pensamos na magnitude lá do Dom Quixote, mas enfim. Então me parece que, mais do que o suicídio em si, o grande tema deste livro seja a não existência, mesmo aquela que é anterior à morte, porque você percebe muito bem que por mais que alguns desses personagens aqui estejam vivendo, eles não estão teoricamente existindo, eles estão ali apenas, sabe assim, deixando a vida levar. E esse fascínio pela não existência fica claro em contos como, por exemplo, um chamado A Arte de Desaparecer. E esse conto fala basicamente de um sujeito que se faz passar por estrangeiro durante muitos anos de sua vida, só que ele mora no país onde ele nasceu, não é? Então ele está se fingindo, ele está se passando por estrangeiro em sua terra natal. E ele faz isso numa tentativa de passar desapercebido pela vida. Isso porque este personagem aqui escreveu 7 romances, todos eles tratando de um mesmo tema, que é o equilibrismo. Sabe aquela coisa de você se equilibrar por cima do abismo? Pois então, só que este personagem aqui não quer que as pessoas saibam que ele escreve, porque ele acredita que um bom escritor é aquele que desaparece quando a sua obra chega até o público. Então veja, assim como o Sísifo lá do mito descrito pelo Camus, esse sujeito aqui,
todos os dias rolavam uma pedra metafórica para o alto da montanha, mesmo sabendo que essa pedra depois rolaria de volta para baixo. Ou seja, ele escrevia esses romances que não seriam lidos por ninguém. E isso é que é a grande questão em torno aqui deste personagem. Então veja que este é um conto onde o suicídio é tratado apenas lateralmente. E essa é outra coisa muito interessante aqui sobre este livro, porque como ele fala de vários tipos de suicidas e de vários tipos de suicídios, cada um desses contos tem um estilo diferente e um modo diferente de apresentar essas temáticas ao leitor. E esses diferentes, digamos, modus operandi com os quais nós vamos entrando em contato aqui ao longo da leitura, me fizeram pensar no seguinte. Um dos contos, por exemplo, fala aqui, eu não vou dizer qual conto, aqui tem 2 contos que falam desse mesmo tema, mas enfim, em um deles, nós entramos em contato então, quer dizer, o narrador do conto entra em contato com uma sociedade secreta cujos membros se suicidavam. Me parece que todo este livro é, na verdade, uma espécie de retrato dos membros dessa sociedade secreta que é mencionada aqui em um destes contos, não é? E por falar em sociedade secreta, esse é um tema recorrente na obra do Vila Matas. Aparece lá no História Abreviada da Literatura Portátil, de 1985, aparece aqui em 2 contos dos suicídios exemplares, neste em que você tem essa sociedade secreta de suicidas, e em um outro que eu vou comentar mais pra frente, que trata também de uma sociedade secreta, mas dessa vez não tem muita relação com o suicídio. E esse tema da sociedade secreta também vai aparecer em Ar de Dylan, que é lá um romance de 2012 que já foi comentado aqui no canal. E curiosamente, nesses 3 livros, nós somos apresentados não apenas a essas sociedades secretas, não é, do Shandes lá de 85, aos ultraleves aqui do Ar de Dylan. Então nós não apenas somos apresentados a essas sociedades secretas, mas também ao tema do suicídio. Seja lá o suicídio mais direto do Shandes, quando nós pensamos no romance de 85, ou aquele suicídio indireto, digamos, do Vilnius Lancastre, que é o personagem principal aqui do Ar de Dylan, não é? Com toda a sua apologia ao fracasso. E esse mesmo tema do fracasso, por sua vez, também vai aparecer aqui como uma forma de suicídio, e depois esse mesmo tema do fracasso voltaria não apenas no Ar de Dylan, mas também em A Viagem Vertical, quando nós pensamos no destino, na verticalidade da viagem, né, daquele personagem narrador do romance de 1999. Ou seja, na verdade ele não é personagem narrador, ele é o personagem principal. Mas enfim, ou seja, o Vila Matas sempre trabalha de uma maneira ou de outra com temas muito semelhantes ao longo de toda a sua carreira. E pensando nessa recorrência do tema do suicídio, talvez com isso este autor queira nos mostrar que todos nós somos suicidas em potencial, porque todos nós estamos diante do absurdo da existência, para recuperar lá mais uma vez o texto do Camus. Outra coisa a ser considerada sobre essa representação, ou sobre essas representações do suicídio aqui neste livro, ou melhor dizendo, essas representações dos suicídios, porque a gente fica percebendo aqui que esse tema é um tema absolutamente plural, né? Por incrível que pareça. Mas enfim, outra coisa muito importante então sobre essas representações aqui neste livro é que a ideia do suicídio aqui não é vista como um sinônimo de derrota, mas sim como uma espécie muito particular de potência, porque é por meio do suicídio sempre, digamos, planejado, mas nunca executado, que esses personagens aqui passam a olhar com mais interesse para as próprias vidas. Então, na verdade, esses suicídios aqui são exemplares porque eles livram esses personagens, esses suicidas, da condição absurda
em que eles vivem a partir do momento em que esses personagens escolhem racionalmente burlar a natureza. Porque o suicídio exige, ou pelo menos imagino eu que deva exigir, um exercício mental contínuo antes de ser finalmente executado. Porque acredito que quando a pessoa vai se matar, provavelmente ela pensa bastante a respeito antes de finalmente tomar essa iniciativa. Então veja que o suicídio aqui, ele tem essa potência criadora, digamos, porque é a partir dele que esses personagens conseguem se livrar desse absurdo, é que eles conseguem finalmente burlar a própria natureza mortal do ser humano, não esperando pela própria morte, mas sim se antecipando a ela. Só que veja, por mais que esses textos aqui abordem o suicídio sob essa perspectiva, na maioria das vezes, eles não vão apresentar aqui gatilhos, né, para essa temática. Para quem tem pensamento suicida, não se preocupe que as pessoas não vão ler isso daqui e depois vão se matar. Só que este daqui é um livro que, curiosamente, apesar disso, ele tampouco vai para o lado da autoajuda, dizendo, olha, você tem que continuar porque a vida é bela e não sei o quê. E essa fuga da questão da autoajuda acontece principalmente porque tudo aqui é tratado de modo tão absurdo que acaba se tornando cômico. E esse humor, que é algo tão característico da obra do Vila Matas, me fez lembrar das 6 propostas para o próximo milênio lá do Ítalo Calvino, porque uma dessas propostas é a leveza. Então, o humor, ele traz uma leveza muito grande para tratar de um tema tão pesado quanto o suicídio, sobretudo pensando em uma sociedade que, como a nossa e a sociedade catalã, né, na qual o Vila Matas vive, está inserido, sobretudo pensando nessas sociedades que são criadas sob a moral judaico-cristã, que não vê com bons olhos, digamos assim, este tema. Então, me parece que esse humor recorrente aqui, que não é um humor que chega, enfim, ele não está tirando sal das pessoas aqui, ele é um humor de de um bom gosto muito grande. Então, me parece que usar o humor para tratar desse tema acaba recuperando essa proposta da leveza lá do Ítalo Calvino. Postas, então, todas essas coisas, vamos tratar rapidamente de alguns dos contos e daí depois eu vou aprofundando cada vez mais os meus comentários. E daí, é claro, como eu não me lembraria do nome desses contos, eu não vou tratar de todos os textos aqui não, tá, gente? Mas, enfim, vou tratar da maioria. Como eu não me lembraria do nome de todos, eu vou aqui olhando os títulos. Por exemplo, um dos contos mais interessantes que nós temos aqui se chama As Noites da Íris Negra, que fala de um jogador de futebol aposentado que acaba se envolvendo com uma jornalista que foi diagnosticada com uma doença terminal. Por conta desse diagnóstico, essa jornalista, que se chama Victoria, ela decide viajar até a cidade onde o pai dela, que ela não chegou a conhecer, está enterrado. Esse pai morreu sob circunstâncias misteriosas quando ela ainda era um bebê. O curioso é que a Victoria chegou até essa cidade onde o corpo do pai jaz através de uma carta que este pai escreveu para a mãe dela. E nessa carta constava um pós-escrito. E nesse pós-escrito, ao invés de ter alguma informação importante, havia, na verdade, a escalação de um time espanhol de segunda divisão dos anos de 1950. Só que, conforme o conto avança, a gente percebe que essa escalação é, na verdade, uma espécie de mensagem cifrada. Uma vez, então, instalados nessa cidade, o narrador, que é o jogador de futebol aposentado, e a Victoria vão encontrar ali 2 irmãos e cada um desses irmãos vai contar diferentes versões sobre a morte do pai da moça, o que acaba fazendo com que a gente se pergunte o que é real e o que é, digamos, irreal, né, na falta de um termo melhor, nessa história toda, principalmente porque um desses irmãos aqui é visivelmente louco e insiste em dizer, por exemplo,
que ele é o porteiro do cemitério da cidade. Então, assim, o tempo todo você fica pensando, mas em quem que a gente tem que acreditar nessa história toda? E como não bastasse tudo isso, aos poucos eu comecei a perceber que todos os personagens do conto, e os contos do Vila Mata sempre têm um excesso de personagens muito interessante, mas enfim, todos os personagens do conto são nomeados, exceto pelo pai da moça e pelo narrador. E daí você fica pensando, qual será a relação que se estabelece entre eles dois? Não direi nada, e daí você vai ter que ler o conto para saber exatamente como que isso se desenvolve. Outro texto muito interessante que vem logo em seguida a este que eu acabei de mencionar é o A Hora dos Cansados, que trata de um sujeito, que é o narrador aqui do texto, que um dia vê um senhor aleatório no meio da rua e decide simplesmente começar a seguir esse sujeito. Só que com o tempo, este narrador aqui começa a perceber que este senhor está seguindo também um outro homem. Então é muito engraçado, porque o conto ele se passa, se não me engano, numa sexta-feira santa. E os três parecem uma mini procissão ali, cruzando as ruas de Barcelona. E onde é que entra o suicídio nisso tudo? Né? E daí você vai ter que ler o conto para poder saber exatamente como que essa temática acaba aparecendo aqui. E eu tenho que fazer um comentário aqui, uma confissão para vocês, falando em Sexta-feira Santa, que é a seguinte: eu já fiz isso, de sair, olhar uma pessoa aleatória na rua e falar assim, vou atrás desse sujeito, e começar a andar atrás da pessoa. Enfim, é uma atividade revigorante, digamos assim, e é claro, digna de uma pessoa que não tem muito o que fazer. Mas enfim, outro conto muito interessante, talvez um dos melhores aqui reunidos, chama-se O Colecionador de Tempestades. Ele está mais para o final do livro. E talvez esse daqui seja o conto mais irônico aqui reunido, porque ele trata de um sujeito que durante meses planejou um tipo de suicídio, o tipo de suicídio mais estético e mais grandioso possível. É muito interessante porque conforme ele vai descrevendo, parece que ele está fazendo uma arte, uma obra de arte ali, para poder se matar por meio dela. Só que quando tudo estava preparado e ele já estava ali prestes a executar esse seu plano diabólico de tirar a própria vida de maneira tão estética, esse sujeito acabou tendo um ataque cardíaco e morreu. Ou seja, por mais que você corra para a morte, às vezes ela é mais rápida do que você e daí não adianta, né? E daí uma coisa muito interessante é o modo como este conto termina. Na página 201 é dito o seguinte: esse é um caso que chama tanta atenção que acaba sendo divulgado na mídia local aqui, e daí o noticiário diz o seguinte: homem morre quando se preparava para o suicídio. E daí a narradora termina o conto dizendo: acredito que Mestre, que é esse personagem suicida, se tivesse lido essa manchete, teria achado a notícia tão estupidamente cômica quanto a própria morte. Então é muito interessante porque existe toda uma leveza, entende? Existe todo um humor ao tratar desse tópico, porque você pensa, o cara ele passou meses planejando a própria morte, no fim das contas ele morreu de maneira involuntária, digamos. Mas, para além destes três contos, onde o suicídio aparece mais diretamente, existem alguns outros também, existem alguns contos aqui em que esse tema do suicídio se subordina ao tema da relação entre a arte, ou a ficção, enfim, e a realidade, como eu disse no começo desse vídeo. Nesses próximos contos, então, que eu vou comentar aqui, sempre existe uma aparente equivalência entre o real e o ficcional, ao mesmo tempo em que a relação entre a realidade e a ficção vai aos poucos criando pares antitéticos que ditam o ritmo destes textos aqui, o que acaba gerando toda uma desconfiança por parte do leitor, pelo menos foi esse o meu caso, quanto à capacidade expressiva, digamos assim, dessa linguagem. O tempo todo, conforme você vai percebendo essa relação entre verdade e mentira, entre realidade e ficção, você vai se perguntando até que ponto tudo aquilo está de fato acontecendo a nível narrativo. Isso é uma coisa muito interessante. Muito bem, um desses contos em que a relação entre a realidade e a ficção se coloca de maneira evidente ao leitor
chama-se Uma Invenção Muito Prática, que é um texto que fala de uma senhora que tentou cometer suicídio se jogando pela janela do apartamento. Só que como ela tinha medo de altura, essa senhora acabou se jogando, essa senhora que é a narradora do texto também, ela acabou se jogando não do 6º andar, que é onde ela morava, mas sim do 1º. Conclusão, ela acabou apenas se machucando. A partir disso, então, essa senhora se faz passar por louca de modo a ser internada em um hospício, onde também está ali uma amiga que ela tinha desde a infância. E essa personagem narradora aqui é tão convincente que ela acaba fazendo com que o médico responsável por aquele hospício acredite que de fato ela é desequilibrada. E o nome deste médico é Sigmund Freud. Então veja que o Villamatas ele faz uma brincadeira muito interessante com o Freud aqui. E daí, sobre toda essa questão envolvendo essa personagem, na página 135 ela diz o seguinte: optei por uma fórmula intermediária, ou seja, comportando-me como uma mulher sensata que às vezes, como todo mundo, se extravia. Confiei que assim, misturando loucura e sensatez, conseguiria manter o Dr. Freud em suspenso, hesitando em um diagnóstico incerto, o que me permitiria ganhar tempo para poder ficar no sanatório e localizar a minha amiga Rita Rovira, que era o que me interessava. Então veja que é muito interessante o modo como essa personagem vai manipulando os outros para que as pessoas acreditem que ela esteja louca. E como se não bastasse toda essa confusão entre a sanidade e a loucura dessa narradora, existe ainda uma outra invenção muito prática, para recuperar aqui o título do conto, que essa narradora faz quando o texto vai chegando ao fim. E é muito interessante porque esse daqui é um conto que ele se constrói como uma carta que esta narradora está escrevendo para a amante do marido. E este marido da narradora morreu pouco antes da mulher tentar se matar, se jogando da janela do 1º andar. Então, assim, é um texto muito interessante também, principalmente quando você pensa no modus operandi que essa mulher aqui assumiu para poder, enfim, tentar cometer suicídio. Mas, enfim, então esse é um conto bem engraçado dentre os aqui reunidos também. Outro texto interessante e que também mistura essa questão da ficção e da realidade chama-se Pedem que eu diga quem eu sou, que é um conto onde o Villamatas faz uma brincadeira com a sua própria imagem e constrói um narrador como se fosse... Esse narrador parece um marinheiro... Parece não. Ele é um marinheiro, só que ele é um marinheiro erudito que entende de arte, que entende de literatura e coisas do tipo. Um belo dia, este marinheiro erudito, que é o narrador do conto, encontra um pintor que é louvado pela crítica como sendo o último realista. E ao longo deste texto, então, o que nós vamos acompanhando é uma conversa entre este marinheiro e este pintor, na qual o narrador se empenha em provar para o artista que de realista as pinturas do cara não tinham nada, porque o sujeito faz pinturas do povo de uma ilha que ele nunca chegou a visitar. E as maiores acusações aqui feitas pelo marinheiro dizem muito respeito àquilo que pode e aquilo que não pode ser representado pela arte. O que me fez pensar bastante sobre o irrepresentável, né? Será que existe alguma coisa que não possa ser representada pela arte? Não sei, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha depois de ler aqui este conto. E daí você se pergunta, onde é que está o suicídio nisso tudo? Pois é, você vai ter que ler o texto para poder entender melhor como que esse tema se articula, ainda que de maneira subordinada, a este tema maior. Muito bem, o primeiro conto do livro, chamado Morte por Saudade, também é muito interessante, porque ele conta a história de um menino chamado Horácio, cuja família é composta basicamente por suicidas. Então, o tio deste guri tomou cianureto no hospital depois de ter matado um amigo durante uma caçada, só que esse assassinato aconteceu ali por acidente. O tio acabou errando o alvo e acertou o melhor amigo, né?
Por conta desse assassinato, então, o tio se fez passar por louco para ser internado e daí uma vez estando no hospital, ele se envenenou. Você tem a tia deste menino chamado Horácio, que se envenenou ali, né? Ela se suicidou por meio usando gás de cozinha, e a justificativa que ela deu é que, olha, eu estou me suicidando porque eu não consigo mais controlar, eu não consigo mais conter a minha vontade de continuar vivendo. Então essa vontade é tanta que eu estou ficando louco. Então o que eu vou fazer? Eu vou me matar, né? Abrindo ali o gás do fogão e deitando a cabeça lá dentro no melhor estilo Sylvia Plath, né? Mas enfim, então você tem esse tio que se mata envenenado, você tem essa tia que se mata com gás, você tem uma prima do Horácio que se atira do alto de uma torre numa tentativa de fazer ali um salto triplo, e daí ela acaba morrendo também. E você tem o pai e o avô do Horácio que também, de uma maneira ou de outra, acabaram se matando ali. Eu não vou entrar em maiores detalhes sobre essas duas mortes em particular. E aí entra a questão para este guri chamado Horácio, que é: será que ele deve continuar essa herança, essa tradição familiar? Será que ele também deve cometer suicídio? E o tema da relação entre ficção e realidade, esse tema ele aparece quando o próprio narrador, que é um amigo do Horácio, e ele é muito conhecido por nunca terminar aquilo que ele começou, mas enfim, esse tema então da realidade da ficção aparece quando esse próprio narrador nos diz que toda essa história parece inventada. E o texto ainda vai além. Ele diz não apenas que essa é uma história que parece ser inventada, mas ele também diz que nem é uma história convincente, nem é uma história das boas. Não seria, por exemplo, possível fazer um conto convincente com essa temática. E daí vai o Vila Matas e acaba fazendo este conto. E daí na página 29 diz o seguinte então: não me parece agradável evocar a interminável nota necrológica da família de suicidas a que pertence seu amigo Horácio. Isso é um professor dizendo ao narrador. Porque ainda que seja totalmente real, parece inventada. Ninguém poderia acreditar nela. Com a história dessa família de suicidas, não se poderia jamais redigir um conto convincente, pois há muitos disparos e muitos saltos no vazio, muito veneno e muitas mortes pelas próprias mãos. Só que o curioso nisso tudo é que, quando eu comecei a ler, eu me lembrei, por conta do nome do personagem principal, né, que é Horácio, eu me lembrei do Horácio Quiroga, que eu sabia que tinha cometido suicídio depois de ter recebido diagnóstico, se não me engano, de câncer, não é? Pois bem, aí eu falei assim, bom, eu vou pesquisar para não falar bobagem. E eis que quando eu fui pesquisar sobre a vida do Horácio Quiroga, eu acabei descobrindo que de fato ele tinha cometido suicídio, e mais, eu descubro que o pai do Horácio Quiroga morreu quando ele ainda era criança, o Horácio Quiroga acabou matando o melhor amigo dele com um tiro por acidente, a exemplo de um dos personagens aqui, e além disso tudo, o padrasto, a esposa e, se não me engano, 3 filhos do Horácio Quiroga também cometeram suicídio. Ou seja, o conto diz que essa história parece ter sido inventada, só que a vida real tem algo de muito mais fantástico, né? Porque coitado do Quiroga, eu fiquei com dó dele, coitado. Mas enfim, então acredito que provavelmente houve aqui um tipo de homenagem, um tipo de inspiração a esse... O Quiroga era uruguaio, né? Mas enfim, então eu achei muito curiosa essa relação. Outro texto muito interessante aqui de suicídios exemplares é o segundo conto e chama-se Em Busca do Parceiro Eletrizante. Ele fala de um ator que fez muito sucesso no passado, só que no presente tem de lidar ali com a decadência e com o ostracismo. A única coisa que sobrou para esse ator, da época em que ele era famoso, é a casa onde ele mora. Só que dizia a lenda que essa casa levava os seus proprietários à ruína, né? Tanto, enfim, financeira quanto uma ruína moral e espiritual, digamos assim. Então, na tentativa de voltar ali aos palcos, de voltar aos holofotes, esse ator decadente começa a procurar pelo parceiro ideal.
com a finalidade ali de formar uma dupla tipo o gordo e o magro que a gente vê de vez em quando aí nesses programas de humor da televisão. Pois bem, e esse ator decadente, de fato, acaba encontrando este parceiro ideal. Só que o problema é que o parceiro ideal, esse parceiro eletrizante, já morreu. A partir deste momento, então, esse ator decadente, ele começa a se envolver com sociedades secretas, com pessoas de índole duvidosa e outras cocitas más. E novamente, então, aqui aparece esse tema da sociedade secreta neste livro, ainda que não seja essa a sociedade secreta sobre cujos membros deveriam cometer o suicídio. Então é muito interessante observar como que este sujeito aqui, né, esse ator decadente, ele tenta trazer para a realidade uma fama e uma persona que só existiam na ficção. Então, enfim, é muito curioso como que acontece aqui esse suicídio do real, digamos assim. Mas existem outras questões em torno do suicídio neste mesmo conto. Agora, o melhor conto deste livro e um dos melhores contos que eu já li na minha vida é o tal do Rosa Schwarzer Volta à Vida. Muito bem. A personagem, que é o conto assim, esse para mim é o ápice de toda essa questão envolvendo ali a relação entre o real e o ficcional. Por quê? A personagem título aqui, a Rosa, trabalha em um museu e um belo dia começa a se lembrar dos eventos que se passaram durante o seu aniversário de 50 anos, que aconteceu no dia anterior. Portanto, a memória aqui vai ser um componente importante, porque é a partir da memória que se articula a narrativa. Pois bem, a Rosa ainda pensa em comemorar ali os seus 50 anos, só que nem os filhos, que são completamente indiferentes a ela, e nem o marido, que tem um caso com a vizinha, parecem ligar muito para essa comemoração, apesar de ser uma data importante, né? 50 anos da vida de uma pessoa. E conforme o conto avança, nós começamos a perceber que a Rosa é praticamente um fantasma, tanto em casa quanto na rua. Ela passa desapercebida, tanto ali no seio familiar, quanto nos outros ambientes que ela frequenta. Ninguém parece dar muita atenção a essa personagem. É quase como se ela fosse mesmo uma ficção dentro dessa realidade e que pode, portanto, ser facilmente ignorada. Ou seja, a Rosa era uma mulher tão submissa que ela foi aos poucos se tornando opaca. Ela foi aos poucos se apagando, se perdendo, né? E perdendo o controle sobre a própria vida, de modo que ela praticamente não era sequer considerada uma pessoa. Não me parece à toa, portanto, que este daqui é o único conto que é narrado em terceira pessoa em todo o livro, porque nós estamos diante de uma personagem silenciada, de uma personagem que perdeu até a própria voz. Na verdade, pensando aqui agora, existe um outro conto na terceira pessoa aqui, que é aquele A Arte de Desaparecer, que eu já comentei com vocês, só que naquele caso o personagem ele se recusa a ter uma voz, ele renuncia à própria voz para poder passar desapercebido, que é aquele sujeito que fez 7 romances sobre o equilibrismo. Mas enfim, a única, fora aquele sujeito lá, que é um caso sui generis, esse daqui é o único conto, então, em que nós temos um narrador onisciente que está ali falando da vida dessa personagem. Pois bem, a única, entre muitas aspas, função que a Rosa tem dentro da estrutura familiar é cuidar da casa, como só ia acontecer com a maioria das mulheres, ou pelo menos, enfim, isso era na época em que o conto foi publicado lá nos anos 90, não é? Tanto é assim que existe aqui um trecho em que a Rosa ela faz um escândalo na cozinha na noite anterior ao seu aniversário de 50 anos, e os filhos eles não esboçam nenhuma reação a não ser reclamar que eles não estão conseguindo escutar a televisão, para você ver o nível, né, do modo como essas pessoas tratavam a própria mãe. Pois bem, diante disso tudo, durante o dia do seu aniversário de 50 anos, a Rosa acaba vislumbrando
6 oportunidades para cometer o suicídio, desde tomar água sanitária até se jogar na frente do ônibus. Só que essa personagem sempre busca naquela realidade familiar da qual ela quer escapar por meio do suicídio, motivos para continuar vivendo. Então, ela sempre se convence que ela não deve cometer o suicídio porque ela tem de cuidar dos filhos, ela tem que limpar a casa, ela tem que dar atenção ao marido e coisas do tipo. Só que aos poucos a Rosa também vai percebendo, ela passa a ver o suicídio como uma forma de reassumir o controle sobre a própria vida, como uma forma de demonstrar para as outras pessoas que ela também tem ali algum tipo de poder, nem que seja sobre o próprio corpo. E é graças a essa ideia que ela percebe que ela não pode se matar, porque se ela se matasse, aquele poder que ela descobriu em si seria temporário, seria passageiro, porque aí ela vai, adquire esse poder, se utiliza desse poder e depois ela acaba morrendo e volta àquele estágio inicial, né? E é daí que vem esse título do conto, que é Rosa Schwartz volta à vida, né? Ainda que esse voltar à vida aconteça por conta dessa ideia do suicídio. Então, muito mais atraente do que o suicídio em si é saber que ela poderia fazer isso quando ela bem entendesse. Existe um outro conto aqui em que um determinado personagem diz: se você sabe que você pode se matar, não tenha pressa, sabe assim? Curta a vida, daí quando você não quiser mais nada, aí você pensa com mais seriedade no assunto, porque o suicídio te dá certa, digamos, certa independência, não é? Portanto, a proximidade da morte acaba fazendo com que a Rosa repense a própria vida. Tudo isso enquanto ela sai ali para fazer compras no dia do seu aniversário e se encontra com um bêbado no meio do caminho que acaba levando ela para um parque ali, etc. Ora veja, quem é que... Existem 2 textos, conforme eu fui lendo aqui este conto do Vila Matas, eu não consegui não me lembrar do Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, porque você tem lá a Clarissa Dalloway que sai para comprar flores, para fazer uma festa, que é basicamente isso que essa personagem que faz. E eu também não consegui não me lembrar, tanto por conta do enredo, mas também por conta da construção dessa personagem aqui, do conto Amor, da Clarice Lispector, né, que já foi comentado aqui neste canal também. Por quê? Assim como a Ana lá de Amor, que encontra um cego no ponto de ônibus e a partir desse momento ela tem uma epifania e vai parar no Jardim Botânico, pois bem, uma coisa muito parecida acontece aqui com a Rosa, só que não é mais um cego, ela encontra um bêbado e graças a esse bêbado ela acaba, enfim, indo parar em um parque meio obscuro ali da cidade e aquela coisa toda. Agora, lembra que eu disse que a Rosa não parecia fazer parte daquela realidade, como se ela fosse ali uma ficção dentro daquele seio familiar? Pois bem, enquanto se lembra de todos esses eventos que aconteceram no dia dos seus 50 anos, a Rosa está em uma sala do museu onde ela trabalha, e nessa mesma sala estão 2 quadros do Paul Klee, né? E um desses quadros acaba exercendo um efeito quase hipnótico sobre essa personagem, como se estivesse atraindo ela para dentro de sua própria realidade. O problema é que esta outra realidade, a realidade artística, está não apenas simbólica, mas também fisicamente delimitada por uma moldura que separa este universo artístico do universo familiar e objetivo no qual se encontra a nossa personagem principal aqui. De modo que essas 2 realidades, a artística e a familiar, não se confundam. Entretanto, como eu disse, a Rosa parece ser um elemento que gera confusão entre essas 2 realidades, porque ela não pertence completamente àquele universo familiar, mas ela tampouco pertence a este universo artístico. Ainda que ela seja muito mais próxima da realidade artística, né, do que da realidade familiar. Ela é quase tão irreal na sua vida familiar quanto seria, por exemplo, aquela figura que está pintada no quadro do Paul Klee. E é aqui que a realidade e a ficção
começam a se confundir, de modo a mostrar para o leitor outra coisa que também vai estar presente em todos os outros contos aqui e em várias outras obras do Henrique Villa-Matas, pelo que eu percebo, pelo menos. Por quê? Mais do que o suicídio, uma maneira mais afirmativa de se colocar diante do real é por meio da arte, que é algo muito importante na obra do Villa-Matas. Não é à toa que ele faz essa série de referências a artistas, a cantores, a cineastas, a escritores e etc e tal. Então existe aqui uma quase equivalência entre o suicídio e a literatura, ou as artes de maneira geral, neste conto em específico e no livro como um todo, se a gente começa a prestar atenção nas sutilezas, não é? Porque se você perceber, todos esses personagens aqui, de uma maneira ou de outra, têm algum tipo de relação com a arte. Seja uma arte narrativa, seja uma arte pictórica, seja uma arte voltada à música, enfim. Não é por acaso que o texto que encerra este livro é, na verdade, um trecho da carta que o Mário de Sá Carneiro enviou ao Fernando Pessoa em 1916, em 31 de março, se não me engano, de 1916, pouco antes de se matar. Não sei se você sabe disso, mas o Mário de Sá Carneiro era muito amigo do Fernando Pessoa. O Mário de Sá Carneiro é aquele autor lá do A Confissão de Lúcio, né? E daí o Mário de Sá Carneiro se matou. Só que antes de se matar, o que ele fez? Ele escreveu uma carta para o Fernando Pessoa, falando: olha, eu vou me matar, então você pode fazer o que você quiser com a minha obra. Pois bem, né? Não me parece à toa, então, pensando nessa quase equivalência entre a literatura e o suicídio, que o texto termina exatamente com essa carta relatando um suicídio real, não que os outros não tenham sido. E é justamente por conta disso que eu recomendo com veemência este livro. Veja, o Villa-Matas, e eu percebi isso tanto lá no Ars de Dylan quanto na História Abreviada da Literatura Portátil, ele tem um tipo de literatura, ele tem um estilo literário que acaba ficando ali sempre entre a ficção e o ensaio. Essa veia ensaística pode ser que incomode alguns leitores, e isso definitivamente não se aplica aqui a estes contos. Então, talvez seja interessante que você aí, que está ainda descobrindo a obra do Villa-Matas, que você dê uma chance aqui para estes contos, porque eles já trazem várias coisas que vão estar presentes na obra do Villa-Matas como um todo, só que esses contos fazem isso de maneira mais palatável, digamos assim, a quem não gosta tanto daquela veia mais ensaística do Villa-Matas. E antes que eu me esqueça, então, para além dessa edição aqui, que era publicada aqui no Brasil pela Kozak Naif, que portanto agora provavelmente vai estar muito cara em sebos, na estante virtual, enfim, existe uma outra edição que foi publicada pela Folha, que é essa daqui, e que provavelmente pode ser encontrada com maior facilidade e por um preço mais camarada, digamos, né? Então, enfim, caso você encontre qualquer uma dessas duas edições deste livro em algum sebo por aí, considere adquiri-lo, porque é uma boa maneira de você ir se acostumando com o estilo do Villa-Matas, né? Que eu, apesar de gostar muito, reconheço que não é um estilo que vai agradar a gregos e troianos, né? É uma coisa que lembra bastante o Borges, então se você gosta do Borges, provavelmente você vai gostar do Villa-Matas. Então fica aqui esta minha recomendação, que você comece pelos Suicídios Exemplares, ou então que você comece lá pelo A Viagem Vertical, que são textos que prezam mais para um enredo do que propriamente por um estilo mais voltado ali ao ensaio, enfim, como acontece lá no Ars de Dylan ou no História Abreviada da Literatura Portátil, que, como eu disse, é um livro que ainda será comentado aqui neste canal. Certo? É isso, então. No fim das contas, esse vídeo nem ficou tão longo quanto eu pensei que ficaria. É porque eu também deixei de falar bastante coisa. Mas agora já foi. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso você não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Um amplexo para vocês todos
Até o próximo vídeo e tchau!